Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, resolução de questões da FGV para a primeira fase do concurso de Santa Catarina. A banca FGV é uma banca avançada, as questões elas são de um nível mais alto que a da IESES, até então, que nós tínhamos, antes. As provas de cartório. Eu peço, então, que os senhores tenham em mãos a Constituição, porque hoje é a nossa 14ª aula e última aula do nosso curso de Constitucional. Fizemos em alguns tópicos mais de uma aula, Então, na verdade, foram mais que 14 aulas. Foram bem mais que 14 aulas. Hoje, nós vamos tratar sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. É o capítulo 1º do título 2. Nós temos o título 1, que trata dos princípios fundamentais, artigos 1º ao artigo 4º, título 2, dos direitos e garantias fundamentais, especificamente o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Então, vamos lá para a nossa 14ª e última aula, para os exercícios pertinentes ao capítulo 1 do título 2. O João, ele é oficial de justiça, ele recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e apreensão de determinado objeto que estava no interior da residência de Antônio. À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional, partindo-se da premissa de que foram cumpridas as exigências da lei processual, o João, ele pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite, independentemente do dia da semana? Qualquer horário, não. Isso é falso. Vamos lá para o artigo 5º. 11. Inciso 11. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Espera aí. Compartilhar aqui. Inciso 11. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Regra geral é essa. Em qualquer momento, flagrante delito, desastre, socorro. A qualquer momento. Durante o dia, por determinação judicial. Ou melhor dizendo, sem autorização a qualquer momento, na hipótese de flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ou sem consentimento durante o dia, por determinação judicial. Ele precisa cumprir o mandado durante o dia, independentemente do dia da semana. Isso é verdade. Isso é verdade. Só tenho que trazer para vocês uma informação pertinente, que a lei do abuso de autoridade, a lei 13.869, eu vou compartilhar ela com os senhores aqui. Essa lei, vocês se lembram que havia uma indefinição? O que é dia? Ou então, o que podíamos entender como dia, para cumprimento de mandado? Essa lei, ela elucidou isso aqui no artigo 22. Vamos lá. Essa lei, artigo 22, estou aqui com ela. Cumpre mandado de busca e apreensão após... Ou seja, 5 horas, então seria, a contrário, censo, o período que não é o período de 21 horas e 5 horas. Isso seria noite. Então, esse outro período, das 5 horas às 21 horas, seria dia. Invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A detenção é de 1 a 4 anos e a multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput, quem cumpre mandado de busca e apreensão após as 21 horas ou antes das 5 horas. Ok. Adiante, continuamos. Então, letra B.
Pode cumprir o mandado em qualquer horário do dia ou da noite? Falso. Precisa ingressar na residência com consentimento? Não. Falso. Deve cumprir o mandado durante o dia e em dias úteis? Falso. Falso. Voltamos lá para o artigo 11. Ok. 2. O João é renomado jornalista, recebeu de determinada fonte vídeo contendo imagens e áudio em que José, prefeito municipal, aparece recebendo propina para favorecer determinada sociedade empresária em certa licitação. Inconformado, José ingressa com medida judicial, pleiteando a proibição de veiculação do vídeo pelo jornalista e a obrigação de fazer para ele indicar o nome da pessoa que lhe entregou o vídeo. De acordo com o texto constitucional, o pleito de José, José, como jornalista, está amparado aí pelas disposições constitucionais. Vamos lá no 14 e vamos no inciso 14. Essas questões são mais simples, ainda bem, né? Nós vamos terminar com chave de ouro. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional, e isso se enquadra na hipótese, enquadra a hipótese. Então, esse inciso, ele assegura o direito de João, renomado jornalista. Merece prosperar parcialmente, pois apesar de ser assegurado a todos o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado judicialmente? Falso. Letra A, absolutamente falso. B. Merece prosperar parcialmente? Falso. Pois apesar de ser assegurado a todos o acesso à informação, o sigilo da fonte deve ser quebrado? Falso também. Falso. Não merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, sendo tal sigilo o instrumento de concretização da própria liberdade de informação. Perfeito. Letra C. C. Tudo bem, Elisa? Ótimo. Não merece prosperar? Falso. Ah, não. Essa parte é verdade, né? Pois é assegurado a todos o acesso à informação e garantido o sigilo da fonte, sendo certo que a prova obtida ilicitamente pode servir de fundamento exclusivo para a condenação criminal quando se tratar de defesa. Não, essa regra não se aplica a essa hipótese. Se ela é ilícita, ela não pode embasar uma condenação. Tudo bem? E merece prosperar, pois é assegurado a todos o acesso à informação mediante a obtenção de provas por meios legais previstos no ordenamento jurídico, sendo vedado? Falso também. Letra é falso. 3. Com vistas a permitir que as pessoas se defendam do crescimento vertiginoso da violência na cidade Alfa, algumas dezenas de pessoas decidem criar, com esse objetivo social, a Associação Beta. Foram estabelecidos como requisitos para o ingresso na associação que a pessoa tivesse direito ao porte de arma que seria usada diariamente nas atividades internas e externas dos associados e aceitasse vestir o uniforme da associação. Olha, nós temos isso aqui, esse fato proibido nos termos do inciso 17, que assegura a liberdade para associação para fins lícitos. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. É o caso em tela. Portanto, nos termos da sistemática constitucional, a associação Beta não poderia funcionar em razão do seu nítido caráter paramilitar. Nós temos um caso bem recente aí, alguns grupos fundamentalistas, assim, que não são religiosos e muito menos cristãos, no meu ponto de vista, data vênia, eles estão aí com caráter paramilitar, estão desenvolvendo atividades que os enquadrariam em atividades paramilitar. Adiante, 4. Portanto, 3, letra A. Essa é a resposta. 4. O deputado federal João, ele apresentou o projeto de lei dispondo sobre a prestação de assistência religiosa em prisões a ser ofertada pelas confissões religiosas e sem custo para o poder público. Após o curso regulado do processo legislativo, foi promulgada a lei XX. À luz da sistemática estabelecida pela Constituição de 88, a referida lei é absolutamente constitucional, compatível com o ordenamento. Nós temos essa regra esculpida, na verdade, essa norma constitucional no inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Portanto, letra B, compatível com a ordem constitucional, pois esse tipo de assistência religiosa, nos termos da lei, é um direito fundamental. Verdade. Absolutamente correta. Letra B, 5.
Antônio, pessoa do povo, percebeu que uma criança de aproximadamente 4 anos estava sendo duramente espancada por um adulto no interior de uma casa durante a noite. Considerando a sistemática constitucional, é correto afirmar que Antônio, mais uma vez, é o asilo inviolável, né? Estamos lá no inciso 11. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Regra. Pode penetrar sem o consentimento do morador nas 3 hipóteses: delito, socorro durante o dia. Ou então por determinação judicial. Perdão. E durante o dia e por determinação judicial durante o dia. Qualquer horário nas outras hipóteses. Deve chamar um policial? Letra A, não foi o gabarito, já lhes adianto. Pode ingressar na casa contra a vontade do morador e prender? Sim. Letra B. Mandado judicial falso, interrupção da agressão, mas não ingressar. Pode ingressar, sim, somente poder ingressar na casa contra a vontade do morador falso. Portanto, 5, letra B. Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade, ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído, nem agiremos contra ele ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela lei da terra. Julgamento legal, lei da terra, isso está relacionado ao devido processo legal. Essa é a cláusula 39 da Magna Carta, que foi aprovada na Inglaterra em 1215, para impedir o exercício do poder absoluto do monarca, o direito consagrado na Constituição da República de 88, que é a expressão daquilo que está afirmado nessa cláusula, é o direito ao devido processo legal. O artigo 5º, aqui é o 54 e 55. Vamos lá? Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. 54. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ótimo. Tudo bem. Ok. 6. Letra D de dado. 7. O Pedro é morador de uma área carente, recebeu uma carta informando que estava em débito com a anuidade da associação de moradores do seu bairro. Ressalte-se que Pedro, no fim do ano anterior, tinha solicitado seu desligamento da associação, que foi indeferido sob o argumento de que a associação atuava em benefício dos moradores. À luz do ocorrido, Pedro procurou a defensoria e solicitou orientação, sendo-lhe informado corretamente que o seu requerimento foi indeferido de modo correto, pois todos os moradores devem permanecer vinculados à referida à luz. Pedro e solicitou orientação, sendo-lhe informado que o seu requerimento foi indeferido de... Não entendi essa colocação. Bem, de forma, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. Pedro recebeu uma carta informando que estava em débito. Pedro, no fim do ano anterior, tinha solicitado o seu desligamento da associação, o que foi indeferido. Então, é isso que foi indeferido. Esse indeferimento está de forma equivocada, pois ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. É isso. Ele fez uma carta pedindo que a associação indeferiu o pedido dele. 7, letra B. 7, letra B. Portanto, né? A questão da associação está no artigo 20. Isso aqui é mais comum do que a gente imagina. É um pouco de forma de atuar das milícias, né? Isso é grave, muitas pessoas se submetem a isso. A máfia, né? A máfia era dessa forma, né? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 8. Maria procurou a Defensoria Pública e informou que foi surpreendida às 12 horas com o ingresso de agentes públicos armados em sua residência contra sua vontade, sob a alegação de que estavam procurando um criminoso. Pessoal, essa hipótese tratada aqui nessa questão, ela não é de flagrante, hein? Vocês não podem assumir que temos um flagrante aqui. Considerando a sistemática constitucional, o defensor público informou corretamente que a conduta dos agentes públicos era ilícita, pois os agentes públicos, eles não podem ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador para procurar um criminoso sem ordem judicial. Artigo 5º, 11. Artigo 5º, 11. Eu trouxe a palha também, o informativo 806 do STF. Vamos tratar aqui.
ver aqui. Aqui, ó. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, agora pela Lei de Abuso de Autoridade de 2019, né? A Lei 13.869. E de nulidade dos atos praticados. Essa é a orientação do plenário, que reconheceu a repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário, que se discutia à luz do artigo 15, 11, aqui devido processo legal, falamos sobre ele, 50 e 56 da Constituição, a legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem um devido mandado de busca e apreensão. O acórdão impugnado assentara o caráter, muito elegante usar essa forma, né? Esse pretérito mais que perfeito, né? Né, Elisa? Traz muita riqueza assim para o texto, né? O acordo impugnado assentara o caráter permanente do delito de tráfico de drogas e mantivera a condenação criminal fundada em busca domiciliar sem apresentação de mandado de busca e apreensão. A Corte asseverou que o texto constitucional trata da inviolabilidade domiciliar. Isso aqui é muito grave no Brasil. Isso aqui nós temos, assim, o Brasil ele é campeão, né? Em se tratando de ataques, né, achaques ou atentados contra os direitos individuais ou a própria Constituição. Seria estabelecido, portanto, 4 exceções de inviolabilidade. Já falamos: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, qualquer horário. Determinação judicial, durante o dia. A interpretação adotada pelo STF seria no sentido de que, se dentro da casa estivesse ocorrendo um crime permanente, seria viável o ingresso forçado pelas forças policiais, independentemente de determinação judicial. Isso daria porque, por definição, nos crimes permanentes haveria um interregno entre a consumação e o exaurimento. Nesse interregno, o crime estaria em curso. Assim, se dentro do local protegido o crime permanente estivesse ocorrendo, o perpetrador estaria cometendo o delito. Caracterizada a situação de flagrante, seria viável o ingresso forçado no domicílio. Por exemplo, no crime de tráfico de drogas, estando a droga depositada em uma determinada casa, o morador estaria em situação de flagrante delito, sendo passível de prisão em flagrante. É interessante, né? Um policial, em razão disso, poderia ingressar na residência sem autorização judicial e realizar a prisão. Entretanto, seria necessário estabelecer uma interpretação que afirmasse a garantia da inviolabilidade da casa e, por outro lado, protegesse dos agentes da segurança pública, oferecendo uma orientação mais segura sobre suas formas de atuação. Nessa medida, a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa conforme direito seria arbitrária. Por outro lado, não seria a constatação da situação de flagrância posterior ao ingresso que justificaria a medida, claro. Ante o que consignado, seria necessário fortalecer o controle a posteriori, exigindo dos policiais a demonstração de que a medida for adotada mediante justa causa, ou seja, que haveria elementos para caracterizar a suspeita de que uma situação autorizar o ingresso forçado em domicílio estaria presente. Ótimo. O modelo probatório, portanto, deveria ser o mesmo da busca e apreensão domiciliar, apresentação das fundadas razões, na forma do 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ok. Então, é isso. O ministro Marco Aurélio entende não estar configurado o crime permanente. Então, 8 é letra D, ilícita, pois os agentes públicos não podem ingressar na casa alheia sem um consentimento para procurar um criminoso sem ordem judicial. Questão 9. Maria procurou atendimento no órgão da Defensoria Pública, pretendendo ajuizar a ação de revisão de alimentos para majorar o valor da pensão alimentícia que seu ex-marido paga para os filhos menores em comum. Para provar que o pai das crianças possui elevada renda não declarada, Maria apresentou ao defensor público pendrive contendo áudio de ligação telefônica interceptada diretamente por ela, na qual o marido conversa com a outra mulher, confessando oferir R$50 mil por mês mediante trabalho informal. No caso em tela, com base no texto constitucional, o defensor público, o mais interessante é o seguinte: ela não participava da conversa. Se ela participasse da conversa, ela poderia, sim, apresentar, não seria prova ilícita, mas nesse caso é prova ilícita.
Então, vamos lá no artigo 15, inciso 12, 12º, porque você só pode ter, em casos específicos, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Nesse caso, a interceptação telefônica do conteúdo da conversa é possível por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não deve requerer a juntada do áudio ao processo por se tratar de prova ilícita, eis que a Constituição da República de 88 garante a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, salvo por prévia ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Perfeito, 9, letra E. 10. No ano em que a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, conhecida como Constituição Cidadã, completa 30 anos, isso foi em 2018. Merece especial homenagem um título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o texto constitucional dispõe que é permitida a manifestação do pensamento sendo fomentado o anonimato? Falso. O anonimato ele é vedado. É vedado, é livre. Inciso 4. Perdão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva? Não, acabamos de ver isso. É o 7º. É assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É o 9º. Perfeito, correto, letra C. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo fomentada a atividade política e partidária nos cultos religiosos? Não, isso não faz o menor sentido. É o 16. Ah, não, perdão, é o 6º. Aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, e por fim, assegurado a todos o acesso à informação sendo vedado... Não, é o 16 este. A fonte é resguardada. A fonte é resguardada. Não, não é 16, não. Esse é o 14, perdão, 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, o exercício profissional. Ótimo. Questão 11. O João ele foi condenado a alguns anos de prisão pela prática de certo crime. A sentença condenatória foi objeto de recurso de apelação ainda não julgado pelo tribunal competente. Posteriormente à sua condenação, em primeira instância, entrou em vigor a Lei WX, que aumentou a pena mínima combinada ao crime pela qual ele fora condenado. Essa nova pena supera em muito a pena que lhe foi aplicada. Pessoal, isso é muito simples. À luz da sistemática constitucional, o tribunal competente, ao julgar o recurso de apelação, deve considerar a Lei WX não aplicável na medida em que é maléfica a ele, agravando a sua situação. 11, letra B. É o 50, é o 40. Vamos lá. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, salvo para beneficiar o réu. Vocês têm que me dar um desconto, calma. A lei penal não retroagirá. Você ficou me chamando de príncipe da floresta, Elisa, porque agora eu me vou para a Amazônia. Eu fiquei com isso, não vou ser príncipe, vou ser o rei. Desculpa a brincadeira, eu fiquei com isso na cabeça. Óbvio que não sei de onde que eu tirei isso. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, 11, letra B. 12. Augusto Silva, candidato a vereador pelo Partido Ômega, ingressou na Justiça para impedir a veiculação de matéria em jornal de grande circulação que relembra as acusações de desvio de verbas que lhe foram imputadas. Parece coisa de novela, né? Da Rede Globo, mas não é não, é verídico. Provavelmente isso aqui é muito verídico.
O fato lhe rendeu um processo criminal do qual foi inocentado por falta de provas há mais de 6 meses. O candidato alega que, com o trânsito em julgado da sentença, não há mais interesse na divulgação da informação e que a matéria pode prejudicar sua campanha. Pessoal, artigo 5º, 14. Vamos lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Ele não pode impedir a circulação da matéria, em razão da liberdade jornalística e de comunicação, bem como da liberdade de informação. Nós também podemos trazer aqui o artigo 220, parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Ó, tem que voltar aqui. Espera aí. Eu acho que eu fiz errado aqui. Eu fechei aqui a tela. Deixa eu abrir a tela da... Eu saí aqui da Constituição, pessoal. Mas os senhores observem que essas provas, pelo menos nesse tópico, elas não estão, os pontos não estão tão controvertidos. Augusto não pode, 12, letra C, Augusto não pode impedir a circulação da matéria em razão da liberdade jornalística e de comunicação, bem como da liberdade de informação. Antônio, 13. Antônio, insatisfeito com as práticas comerciais adotadas por determinados lojistas, decidiu confeccionar uma carta aberta na qual veiculava severas críticas às referidas práticas. Por temer represálias, Antônio não se identificava, inexistindo qualquer informação que permitisse vincular as críticas ao respectivo autor. Vedação do anonimato, não é? É um inciso 4º. À luz desse temático, o ato de Antônio está dissonante da Constituição, sim, pois a liberdade de expressão não permite a divulgação pública de opiniões. Não, isso não faz sentido. Está dissonante, sim. Letra B, dissonante da Constituição, pois apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. Letra B é a resposta. Em harmonia, é estranho, né? Porque do jeito que eles colocam, aqui você é levado a refletir sobre o que está a perguntar. O ato de Antônio está dissonante da Constituição, pois, apesar de ser livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato. A gente tem que fazer um exercício de interpretação aqui nessa questão. 14. Adiante. Pedro, servidor público estadual, é suspeito de praticar ilícitos penais. O MP, no curso das investigações criminais realizadas sob sua presidência, entendeu que a interceptação das comunicações teria grande importância para o esclarecimento dos fatos. Sobre a interceptação das comunicações telefônicas de Pedro, à luz da sistemática constitucional, assinale a correta. Elas podem ser interceptadas por qualquer do povo? Isso é falso. Elas não podem ser interceptadas? Podem sim. Elas somente podem ser interceptadas por ordem judicial emanada de juiz competente? Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Então, artigo 5º, 12. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo neste último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É só apenas essas duas hipóteses. Se se tratar de processo administrativo, os senhores fiquem atentos, porque é comum eles dizerem, processo administrativo,
Não, é investigação criminal ou instrução processual penal. Nós precisamos, então, de 3 requisitos. Ordem judicial. E aqui a CPI não pode. Você se lembra disso, Elisa? Esse conteúdo, que é a interceptação, não pode. O sigilo fiscal e telefônico, ele se consubstancia em se saber as relações travadas, mas não conteúdo. O nome desse conteúdo é a interceptação telefônica. Na forma que a lei estabelecer, e aqui nós temos a Lei 9296 de 1996, não é todo crime que pode, em que se pode ter a interceptação telefônica, né? E tem que ser para fins de investigação criminal ou ação penal. Ok. A quebra do sigilo de dados, registros, horários das ligações, pode ser o judiciário, a CPI e o Ministério Público também, correto? Mas, no caso de sigilo das comunicações telefônicas, interceptação telefônica, conteúdo das conversas, apenas o judiciário. Isso aqui foi a questão 14. Letra C, elas somente podem ser interceptadas por ordem judicial. 15. O Pedro recebeu notificação da Associação de Moradores da localidade em que reside, fixando o prazo de 15 dias para que ele apresentasse os documentos necessários à sua inscrição na referida associação. Ultrapassado esse prazo, Pedro, segundo a notificação, incorreria em multa diária e seria tacitamente inscrito. À luz da sistemática constitucional, inciso 20. Já falamos sobre esse inciso. Espera aí, estou passando aqui. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Letra C. Pode ignorar a notificação, pois ninguém é obrigado a associar-se contra a sua vontade. 15, letra C. 16. Após amplas apurações, determinado fiscal constatou a possível prática por um grupo de pessoas de crimes contra a ordem tributária, encaminhando peças de informação ao Ministério Público, que realizou novas investigações, desta feita sob o prisma criminal. Foi apurado que existiam provas da prática dos referidos crimes na casa de João, um dos suspeitos. À luz da sistemática constitucional afeta aos direitos e deveres individuais, é correto afirmar que os agentes do Ministério Público poderiam ingressar a qualquer momento na casa de João sem o seu consentimento, independentemente de ordem judicial, letra A, falsa. Somente poderiam ingressar na casa de João com o seu consentimento, também é falso. Poderiam ingressar na casa de João sem o seu consentimento, com ordem judicial e somente durante o dia. Essa hipótese é verdadeira. Poderiam ingressar na casa de João sem o seu consentimento, com ordem judicial à noite, dia ou noite, falso. Poderiam ingressar na casa de João sem sua autorização, com ordem judicial, que deve indicar o horário da diligência. Não, falso. 16, letra C. Cidadão de crimes com a ordem tributária. O problema, né? Mesmo se você tiver um crime permanente, você tem que ter a justa causa prevista no 214 do Código de Processo Penal. Você deve justificar, né, a posteriori, haver a existência dessa justa causa. Por isso que o ministro Marco Aurélio, esse voto, às vezes, direito é política, né? Ele foi contra esse entendimento. Porque isso, de certa forma, a gente pensa, juridicamente é escorreito, mas isso dá aso a muitas arbitrariedades. Por isso que ele foi contra. Não é interessante a gente pensar dessa forma? Tudo bem? É aquilo que eu acabei de ler para os senhores. Adiante. 16, letra C. Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei,
Ou seja, tem consciência de suas obrigações e luta para que o justo e correto sejam colocados em prática. Os direitos e deveres não podem andar separados, afinal, só quando cumprimos com nossas obrigações permitimos que os outros exercitem seus direitos. As afirmativas a seguir listam direitos do cidadão, à exceção de uma. Direitos. Cumprir a lei. Cumprir as leis. Isso não é um direito, isso é um dever. Sigilo da correspondência inviolável, direito, é o 12. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem virtude de lei, princípio da legalidade, certo? É o 2. A liberdade de consciência de crença é inviolável, direito. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações também, correto. Questão estranha, cumprir as leis, né? Sobre os direitos, muito infantil, é isso que eu quero dizer. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie a afirmativa a seguir. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É verdade, esse é o 13. É a famosa contida do José Afonso da Silva. É livre o exercício ou restringível, né? É livre o exercício de eficácia contida. Nome, eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ótimo. Verdade. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, o exercício profissional. Verdade, é o 14. Perfeito. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Correto. É o 15. Perfeito. 1, 2 e 3. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 88, todos são iguais perante a lei 19, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tal sentença se expressa, entre outros, nos termos apresentados nas afirmativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 2. É plena liberdade de associação de caráter civil, militar ou paramilitar para fins lícitos. Falso. É o 17. Isso está falso. Vedada de caráter paramilitar. E os outros todos estão corretos. São inviolados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, é livre a manifestação do pensamento, sempre é dado anonimato. Ok, estamos juntos. 20. As afirmativas a seguir apresentam alguns deveres, portanto, 19, letra B. As afirmativas a seguir apresentam alguns deveres do cidadão, à exceção de uma. Assinale-a. Respeitar os direitos sociais de outra pessoa, sim. Cumprir as leis também, colaborar com as autoridades, sim. Todos são deveres, né? Impedir a livre manifestação do pensamento, proteger a natureza. Letra D, não faz o menor sentido. D. Então, nós fizemos 20 questões, que são questões muito simples, e vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos para a nossa segunda fase. Vamos resolver mais 20 questões sobre essa parte de direitos e garantias individuais, tá bom? Então, já voltamos daqui a pouco. Adiante. Osmar estava em sua residência e foi informado que deveria permitir a entrada de um policial que estava portando um mandado judicial de busca e apreensão a ser cumprido justamente em sua residência. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o ingresso na residência de Osmar, sem o seu consentimento para o cumprimento do referido mandado, poderia ocorrer em qualquer dia ou horário. Falso. Só durante o dia. Deveria ocorrer em certo horário que deve ser indicado pela autoridade judicial. Falso. Não. Deveria ocorrer à noite se autorizado pela autoridade judicial. Falso. Não. Não poderia ser realizado à noite, ainda que Osmar seja muito perigoso. Não, letra D. Correto. E não poderia ocorrer, não. Nós já vimos isso, que poderia sim. Determinado prefeito municipal tinha a intenção de encaminhar projeto de lei à Câmara dos Vereadores, disciplinando a concessão de direitos sociais
a certa camada da população. No entanto, tinha dúvidas a respeito da compatibilidade dessa iniciativa com a ordem constitucional, mais especificamente com o princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º, caput da Constituição da República Federativa. Em seu entender, a igualdade exigiria que os direitos sociais fossem igualitariamente oferecidos a todos, independentemente de suas características pessoais. Para sanar suas dúvidas, solicitou o pronunciamento da Procuradoria do município, que exarou alentado parecer a respeito dessa temática. À luz da presente narrativa, assinale a opção que se harmoniza com as construções teóricas em torno da igualdade. Os conceitos de igualdade formal e de igualdade material apresentam uma relação de sobreposição, de modo que a ideia do prefeito não seria harmônica com a Constituição? Não, isso é falso. Isso é falso. Não. As ideias de igualdade material, elas são consentâneas com a Constituição. O julgamento das cotas, por exemplo, é um exemplo clássico. O conceito de igualdade, tal qual consagrado na Constituição, não se projeta sobre as políticas públicas a cargo falso. Não se projetam sim. As ações afirmativas excepcionam a igualdade formal em prol da construção da igualdade material. Isso é verdade, sendo incorreto afirmar que sempre serão incompatíveis com a Constituição. Perfeito, é a letra C. Isso é verdade. Os casos clássicos, política de cotas para a seleção de estudantes da UNB. Esse é um exemplo clássico. Cotas raciais, ProUni, Lei Maria da Penha, né? Ações afirmativas. Ok. Adiante. 22C. 23. Pedro, pessoa sem qualquer formação jurídica, desejava ingressar na casa de Antônio sem a prévia permissão deste último. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse ingresso poderia ocorrer em qualquer horário para fins de socorro. Somente seria possível na hipótese de flagrante delito. A letra A está correta. Poderia ocorrer em qualquer horário. Socorro, desastre ou delito, qualquer horário. Mandado judicial durante o dia. Letra A, portanto, correto, e as outras todas inadequadas. 24. Paulo perguntou a seu amigo João o que diferencia os direitos sociais dos direitos e garantias individuais e coletivos. Como a única resposta que João poderia ter dado corretamente é: a liberdade de ir e vir é um dos principais direitos individuais. Essa foi considerada a resposta correta. Essa questão não faz o menor sentido. O direito social é da sociedade e não do indivíduo. Isso aqui não foi considerado. Correto? A educação é uma liberdade, logo um direito individual. Não faz o menor sentido isso. O direito de propriedade é um dos principais... Não, é um direito individual, o direito de propriedade. A proteção da saúde está previsto, sim, entre os direitos sociais. A educação é uma liberdade? Eu não entendo essa expressão. Mas a DI sim. Vamos fazem sentido e estão erradas. Luciana, estão incorretas. 25. Portanto, 24, letra A. Luciano é técnico renomado na sua área de especialização, tendo realizado cursos no exterior e ocupado cargos de gerência na empresa em que exerce sua atividade. Possuindo conhecimentos complexos, pleiteia o ingresso em determinada profissão de nível superior, aduzindo que, embora não possua o diploma, seu conhecimento técnico seria suficiente. O seu pedido foi indeferido, tendo em vista que a lei específica exigiria o diploma de curso superior. De acordo com a Constituição, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é fácil. Vamos ao artigo 5º, 13. Vou compartilhar aqui com vocês. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, tudo bem. Letra B. Livre e atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 26.
P é um ativista político atuando sem vínculos partidários, buscando fiscalizar as atividades dos órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, notadamente as vinculadas aos gastos públicos. Para isso, utiliza diversos sítios da internet que divulgam estudos sobre orçamentos públicos e a forma de gastos. Além disso, acompanha pelo Diário Oficial os convênios realizados pelos entes públicos entre si e com organismos privados. A partir de conhecimentos retirados de suas pesquisas, passa a divulgar irregularidades que entendia ocorrer por meio da divulgação de panfletos e de requerimentos a diversas autoridades, inclusive ao MP, sem apresentar qualquer identificação. A atividade P sem identificação nos termos da Constituição é exceção ao direito fundamental por ser vedado anonimato. Sim, artigo 5º, inciso 4º. Letra C. Não. É exceção ao direito fundamental por ser vedado anonimato. Letra C. 27. Edinaldo, após anos de estudo, logrou ser aprovado em concurso público. Pessoal, algo interessante, essas questões que têm esses cabeçalhos muito grandes, isso aí é um grande problema na hora da prova. A gente, assim, temos que tentar pensar uma forma de buscar ali as informações que são relevantes, porque não, eles fazem isso de propósito, para nós perdermos tempo com essas leituras. Edinaldo, após anos de estudo, logrou ser aprovado no concurso público para oficial de justiça. Nesse período, realizou profundas reflexões a respeito da garantia da inviolabilidade do domicílio, adquirindo com isso o conhecimento necessário ao exercício da função. A respeito dessa garantia, é correto afirmar que não impede o ingresso no domicílio alheio, mesmo no período noturno, no caso de flagrante delito. Exato, é a letra A. Não alcança os escritórios, não alcança, sim. O domicílio é, sim. Domicílios. Artigo 15 e 11. O conceito normativo de casa ele é abrangente, né? E pode se estender a qualquer compartimento privado que não esteja aberto ao público, onde se exerce a profissão. STF, HC 93050. Escritórios profissionais, inclusive de contabilidade. Ok? Exatamente. Não impede o cumprimento de uma ordem judicial que pode ser cumprida a qualquer momento? Não. Ordem judicial somente dia. D. Somente permite o ingresso no domicílio com consentimento? Não. Admite exceções, pode-se entrar sem um consentimento naquelas 3 hipóteses: flagrante delito, desastre ou prestar socorro, né? Somente pode ser afastada com a expedição de autoridade judicial de mandado de busca e apreensão? Não. Flagrante delito, desastre, para prestar socorro. Edson, servidor público da área de segurança pública, tem refletido a respeito do alcance da garantia constitucional conhecida como inviolabilidade do domicílio. A partir da interceptação que realizou, formulou diversas proposições, mas somente uma delas encontra-se em harmonia com a Constituição da República. Assinale-a. É peremptoriamente vedado ingressar no domicílio de alguém? Isso é falso. Nós sabemos que há hipóteses excepcionais. A autoexecutoriedade dos atos administrativos permite que a administração tributária ingresse no domicílio individual quando lhe aprouver? Absolutamente falso. Somente é possível penetrar no domicílio alheio sem um consentimento do morador ou ordem judicial. No caso de flagrante delito, não. Socorro, desastre. A garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais? Perfeito, acabei de ler o HC. Qual é o HC? 93050 do STF. A determinação judicial autorizando a penetração do domicílio sem um consentimento pode ser cumprida durante o falso. Letra E, falso. Em tema de direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República de 88 estabelece que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou, aqui é a letra do inciso, desastre ou para prestar socorro em qualquer horário por determinação judicial durante o dia, é o 29, letra C. Correto? Fácil. Muita questão sobre domicílio, hein? FGV gosta bastante desse tema. Pedro, de 22 anos, ajuizou a ação de investigação de paternidade em face de Paulo, que já contava com 65 anos de idade. Em provas,
requereu a realização da prova pericial que exigiu o fornecimento de sangue pelos envolvidos no processo. Como Paulo negou-se a fornecer alguns poucos mililitros do seu sangue para a realização do exame, o juiz da causa determinou a sua condição coercitiva pela força policial, a um laboratório local em que a extração de sangue seria feita de forma compulsória. Isso é até estranho. De acordo com a sistemática constitucional, o juiz agiu de maneira absolutamente incorreta, né? Pois a extração compulsória do sangue viola seu direito à intimidade. Isso é verdade. Nós temos aqui vários posicionamentos do STF. Vê-se desse modo que, por não se revelar possível ao magistrado determinar que o réu seja compulsoriamente submetido ao fornecimento de sangue ou de qualquer outro material genético para fins de exame pericial de DNA, não se legitimando por isso mesmo qualquer ordem judicial tendente a compelir o suposto pai a tolerar que nele se efetive a perícia técnica reclamada, torna-se claro, presente esse contexto, que não existe a situação de risco a que alude a parte ora agravante, enfim. Ministro Celso de Mello, em 2004, esse AI 455442. Enfim, é o STF se manifestando embasando essa vedação constitucional, correto? A cidadania apresenta as seguintes peculiaridades quando cotejado com os direitos individuais. Nós já sabemos disso, né, Elisa? É assegurado aos brasileiros? Todos os brasileiros são cidadãos? Não. O que é cidadão, Elisa? Me responde rapidamente. Se não quiser, não tem problema, não. Professor, o cidadão é aquele que participa da sociedade. Ele pode votar e ser votado. Não, Elisa, quase. Você ultrapassou, Elisa. É aquele que tem capacidade eleitoral. É só uma delas. Você lembra que nós discutimos isso? Então só capacidade eleitoral ativa? Isso, Elisa. Isso, é só ativa, porque é passiva, né? Muitas das vezes ele não tem, ele não perde o título de cidadão. Portanto, é requisito indispensável a propositura da ação popular. Exatamente, a ação popular. Exato. Ctrl F, vamos lá para o inciso. É o 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o ato de que o Estado participe, etc. 31, letra C. 32. Em matéria de direitos e garantias fundamentais relacionados à religiosidade, a Constituição da República de 88 prevê que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa que não pode ser invocada para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. É o artigo 5º, 8º, o que ele diz. Isso não é verdade. Ninguém será privado. Não. Você pode invocar, sim. É o 8º. O soldado, ele deve usar coturno de couro. Aí quem é vegano, ele pode usar um coturno de tecido que não seja um couro. Então, ele pode invocar motivo de crença religiosa ou de outra crença para não usar, né, professor? Não pode? Sim, isso você viu em algum lugar ou você criou esse Não, tema? eu criei essa hipótese. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, É não é? verdade. Ótimo, ótimo. Ótimo exemplo, Elisa. Muito criativo o seu exemplo, mas é isso mesmo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, aí sim, para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, letra A não é. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva, certo? Artigo 5º, inciso 7º. Perfeito. É vedado, em qualquer hipótese, ao poder público estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. É o artigo 19, nós vimos isso hoje, mas é vedado em qualquer hipótese? Não. Temos algumas hipóteses que é possível. Vamos lá, Ctrl F, artigo 19.
A colaboração de interesse público é aquela exceção, salvo, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, uma campanha de vacinação vai ocorrer dentro da igreja, por exemplo, né? Uma votação, uma igreja, é um exemplo. A letra E, o ensino religioso é de matrícula obrigatória, é falso, é facultativo, artigo 210, já vimos isso. Certa lei, então, letra B, 33. Certa lei dispôs que parte das vagas disponíveis em determinada universidade seria reservada a pessoas que apresentassem características étnico-raciais indicadas. A nossa sistemática constitucional, à luz da nossa sistemática constitucional, é correto afirmar que a reserva de vagas é constitucional, já que a lei pode estabelecer tratamento diferenciado quando certas circunstâncias fáticas o justificarem. Vocês vão ler no informativo 663 as disposições pertinentes às contas. Então, nós já sabemos que sim. Letra 33 e letra D. 34. Em matéria de direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República prevê, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial ou administrativa, já vi que não, para instrução de processo criminal, civil, não, absolutamente equivocado. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ok, perfeito. É o 16. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de expressão? Não. Locomoção. Letra C, falso. Qualquer eleitor é parte legítima para propor, não, qualquer cidadão, para propor ação civil pública que vise anular, falso. Letra D. Vimos agora, acabamos de ver, né? A casa é asilo inviolável, ninguém nela. Pois não, Elisa, pode manifestar? Não, professor, eu estou bem, obrigada. Ok. É o 73, né? Tá. Esse é o artigo 5º, inciso 73, né, da ação popular. Ok, exatamente. A casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento, salvo em caso de ordem fundamentada de autoridade administrativa. Falso. A quebra do sigilo bancário fiscal pode ser determinada por CPI? Fiscal, sim, vimos isso lá na CPI, Comissões Parlamentares de Inquérito. Sim, verdadeiro. As provas provenientes de que havia regulado o sigilo bancário fiscal são nulas para fins de responsabilização administrativa e civil, mas não criminal? Não, elas são nulas em todos os âmbitos. É falsa a letra B. Não há vedação a que uma lei autorize certos órgãos do poder público a determinar a quebra de sigilo bancário ou fiscal, independentemente de autorização judicial. Não. CPIs, MP, Judiciário podem quebrar o sigilo bancário fiscal, interceptação telefônica apenas o Poder Judiciário, reserva de jurisdição. Não, a lei não pode determinar isso. Isso é tema constitucional. Verdadeira, falso, falso, portanto, é a letra verdadeira, falso, falso. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. 36. A respeito do direito fundamental à igualdade, assinale a afirmativa correta. É incompatível com as denominadas ações afirmativas falso. Lá no informativo que eu citei aos senhores, 663, a respeito das cotas, nós temos que não. As cotas, as ações afirmativas, elas são tratamento diferenciado, oferecem a grupos específicos e terminam por gerar uma discriminação reversa. É compatível. As cotas, as ações afirmativas, ela diz respeito ao direito fundamental à igualdade. Ela é compatível com o direito fundamental. É compatível, porque gera uma discriminação reversa. Só se admite se dispensar tratamento diferenciado a certos grupos em hipóteses expressamente previstas? Não. Isso é falso também. É incompatível com a política de cotas? Falso. Falso.
Vamos dar uma olhada lá no 663, informativo 663. Informativo 663, cotas. Vamos lá. Cotas de zero direito. Ó. Aqui ele está falando sobre aspectos gerais da Lei 2.990/2014. Determinou que deveria haver cotas para negros dos concursos públicos federais, assim 20% das vagas oferecidas. Mas aqui ele está falando das cotas, né, para a universidade, cotas públicas. Esse aqui. É exatamente esse aqui, ó. Como é de conhecimento geral, algumas universidades públicas em nosso país adotam um sistema de cotas. Por meio deste sistema, alguns alunos, por ostentarem características peculiares ligadas à cor, etnia, classe social ou por serem oriundos de escolas públicas, têm direito a um percentual de vagas que não é submetido à concorrência ampla. A DPF 186, o Partido Democrata, ingressou com uma DPF contra os atos, resoluções, atas de reuniões, editais de vestibular, entre outros, da UNB, que instituíram o sistema de cotas raciais. O STF, no dia 25 e 26 de abril, isso é de 2014, se não me engano. Deixa eu ver que ano foi isso. 2012. Decidiu que o sistema de cotas é constitucional e julgou improcedente a ADPF. Vejamos agora o resumo dos argumentos expostos. Exatamente o que estamos a tratar. Olha como é importante nós estarmos sempre a ler os dispositivos. De acordo com o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição proclamou o princípio da isonomia não apenas no plano formal, mas buscou emprestar a máxima concreção a esse importante postulado, de maneira a assegurar a igualdade material ou substancial, né? Levando em consideração, é claro, a diferença que os distingue por razões culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais, além de atentar de modo especial para a desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre os distintos grupos sociais, claro. Aí ele fala sobre isso. Estado pode lançar mão de ações afirmativas que atingem grupos sociais determinados de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Justiça distributiva, conceito de ações afirmativas são medidas especiais concretas para assegurar o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais, de indivíduos pertencentes a estes grupos, com o objetivo de garantir-lhes em condições de igualdade o pleno exercício dos direitos, origem das ações afirmativas, critérios, adoção do critério, enfim, muito interessante esse julgado aqui. Portanto, letra D, 36, letra D, é compatível com a existência de limite de idade. Aí ele está falando a respeito do direito fundamental de igualdade. A letra A, B e C não se coaduna com a Constituição. A letra D, sim, é compatível com a existência de limite de idade para inscrição em concurso público, sempre que justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Letra E, incompatível com a previsão de critérios diferentes para a promoção de militares. A letra E também está inadequado, porque pode haver critérios diferentes, sim. 37. Em temas de direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º da Constituição estabelece que é livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato, vedado. Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo que substitui, não, falso, sem prejuízo da indenização por dano material, moral ou imagem. Não é isso? Sim, é o inciso 5º. Assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Perfeito, correto. Livre a manifestação, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvados os casos de censura ou licença. Não, não há isso. Isso é falso. Não, vedado a censura e a licença prévia. O direito de todos a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, sendo vedada a alegação de sigilo por imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. Não, em algumas hipóteses pode haver sim o sigilo. É o 33. Vamos lá. É o 33.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que são prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ótimo. Portanto, a letra E é falsa. Assinale a opção que descreve incorretamente um direito fundamental. A letra A está correta porque é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A letra B também está correta, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter parlamentar, está correto. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, está correto. Letra D, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, mas sujeita à censura e licença? Não, falso. Está equivocado. Espera aí. Acabamos de ler, de tratar desse inciso. Atividade. Você localizou eles? É o 9º, não é, professor? Exato, independentemente de censura ou licença. Exato. Muito obrigado, Elisa. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade, correto. Vamos lá, faltam só mais 2 questões para nós encerrarmos aí o nosso bloco e nosso tema constitucional. Vamos lá. Considerando que os direitos fundamentais representam um elemento inerente à caracterização de um Estado democrático de direito, analisa as afirmativas a seguir. A norma constitucional, que prescreve não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, contém os princípios da reserva legal e da anterioridade em matéria penal? Sim, isso é verdade. Não haver reserva legal, sim, o princípio da reserva legal ou legalidade. Essa primeira está verdadeira. E da anterioridade, nem pena sem prévia cominação legal. Ok. A propriedade é um direito constitucional, embora não possa ser este considerado fundamental, já que constitucionalmente encontra-se contraposta. Não, a propriedade é um direito fundamental na nossa Constituição. A 2 é falsa. O fato de ter função social não desnatura ou desqualifica ela como direito fundamental. As pessoas jurídicas de direito público e privado também são titulares de direitos e garantias fundamentais, embora somente possam invocar aqueles que se mostram compatíveis com a sua natureza. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. 3 é verdadeira. 4. Os direitos e garantias fundamentais só podem ser invocados contra o Estado, pois somente o poder público figura como seus destinatários normativos, vez que os particulares são livres para atuar. Não. É aquela eficácia horizontal dos dispositivos constitucionais nas relações entre pessoas, né? Entre particulares, né? Eficácia irradiante, né? Dos princípios constitucionais nas relações privadas. Então, 1 é verdadeiro, 3 é verdadeiro. Ele pede, é correto somente o que se afirma em 1 e 3. 1 e 3, letra B. 40. A Constituição da República de 88, em tema de direitos fundamentais, individuais e coletivos, prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvado? Não, independentemente de censura ou licença. É o 9º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, exigindo a lei prévia indenização e autorização do proprietário? Falso. Não, independentemente de autorização e indenização se houver dano. O artigo é... Peraí, localizou, Elisa? 25, não é, professor? Ah, com certeza. 25. Uhum. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ok, Elisa, muito obrigado. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem de autoridade judicial, administrativa ou legislativa? Falso. Acabamos de ver isso também. É um inciso 12, né? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ok. A letra C é falsa. D. Pertence aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Isso é verdade. É o 27. É o 27, né, Elisa? Muito obrigado. É isso mesmo. Não há prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia, de dano ao patrimônio histórico-cultural e a do depositário fiel. Também não faz sentido essa de dano ao patrimônio histórico. Qual é o inciso, Elisa? Me ajuda aí, por favor. A prisão... Professor, esse eu também não estou achando. Peraí, deixa eu ver. Fernando. Vamos lá, depositário. Ah, isso aí não lembro, não. É o 62. Não, peraí. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável por inadimplemento voluntário, inexcusável, de obrigação alimentícia e a do depositário fiel. Então, portanto, letra D. Então, meninas, encerramos hoje a nossa aula 14, a nossa 14ª aula de Constitucional. Encerramos o bloco de Constitucional. Então, agora, nós vamos vencer as disposições do Código de Normas, né, do Estado. E, se tudo correr bem, nós faremos outros módulos de outros conteúdos no futuro. Tá bom? Se as minhas questões profissionais elas permitirem, né? Então, eu vou desligar aqui agora e vou abrir para que vocês se manifestem.